Olá, queridos alunos, vamos começar aqui mais uma videoaula de Química. Depois de muito tempo, a professora voltou a gravar. E nessa videoaula, a gente vai estar trabalhando com isômeros. Essa videoaula é uma videoaula básica, para você começar a estudar sobre o assunto e também para você poder fazer a provinha que vocês terão essa semana comigo, no ano de 2025, que é a época que eu estou gravando esse vídeo. Então, vamos aqui compartilhar com os slides, para você poder realmente saber o que você precisa saber sobre os isômeros antes de você prestar um vestibular. Pelo menos o básico do básico, se você tem dificuldade na química, essa videoaula ela vai poder te ajudar, para você poder analisar as questões de maneira mais tranquila. Então, vamos aqui andar sobre o negócio. Então, primeira coisa, vamos entender aqui. O que são isômeros? O que significa isso? Então, se eu for pela raiz da palavra, isso é igual, e meros são partes. Então, são estruturas que têm partes, quantidades iguais de alguma coisa. Então, na química, isômeros eles são moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, eles têm a mesma quantidade de pecinhas, a mesma quantidade de átomos. Se duas moléculas, numa questão do Enem, do seu vestibular, tiver 8 hidrogênios e a outra tiver 10 hidrogênios, já não é isômeros, porque eles precisam ter a mesma quantidade de átomos. Então, se aqui eu tenho C5H10, as minhas moléculas, as duas que você for analisar, tem que ter 5 carbonos e 10 hidrogênios, que no caso eu poderia ter um ciclo pentano, e aqui eu posso fazer uma cadeia aberta, um pente 2Eno, por exemplo, tem a mesma quantidade de peças, só que são diferentes na sua estrutura. Então, isômero tem que ter igual a quantidade de átomos, e o restante ele será diferente. Então, suas propriedades químicas serão diferentes, a sua estrutura, a sua organização, se será espelhado ou não, e por aí vai. Então, eles podem ser separados em planos, que a gente fala que a constituição é essa estrutura, a montagem é diferente, ou ele será analisado de forma tridimensional, que normalmente você não precisa de dois para analisar. No isômero espacial, você só precisa de um para você poder descobrir o que ele é, tá bom? Então, vamos começar aqui com os isômeros planos. Você precisa se imaginar em montar, por exemplo, um joguinho de peças, um Lego. Com aquela quantidade de peças, você pode fazer uma vila, você pode fazer uma torre bem alta, só que você vai estar usando as mesmas peças. O que você quiser montar é o que vai variar. Então, a montagem no isômero plano, a montagem ela será diferente. E por ter montagens diferentes, apesar de eles terem a mesma quantidade de átomos, a sua estrutura, a sua função, a sua característica, a sua propriedade química será diferente. Então, aqui tem uma tabela comparativa que você pode parar a aula para poder anotar, para você poder saber. Então, quando você tem um isômero plano, você tem que pensar num jogo de troca. Ele terá igual a quantidade de peças, mas se terá que trocar alguma coisa. Então, se eu tenho um isômero de cadeia, eu preciso trocar a cadeia principal. Por exemplo, num joguinho de troca que tem em stand-ups, fala, a pessoa está correndo, tá? Aí a pessoa fala, troca, a pessoa senta. Então, alguma coisa tem que mudar. Então, o isômero de cadeia, o próprio nome diz o que muda. Precisa mudar a cadeia. Mas o que na cadeia vai mudar? Vai mudar a cadeia principal. Então, se a sua cadeia ela é aberta, você pode ramificar. Se você tem uma cadeia insaturada, você pode transformar a sua cadeia em cadeia fechada. No isômero de posição, você mantém a cadeia principal, só que você muda o que está dentro dela. Ou você vai mudar a insaturação, ou você muda a posição da função sem alterar a função, ou você muda, no caso, as ramificações que estiver dentro dela. Mas a raiz da cadeia você não pode alterar.
No isômero de função, o que vai mudar vai ser a função química. Se ele é um aldeído, se transforma numa cetona. Se ele é um ácido carboxílico, irá se transformar num éster. Cuidado! Isômero de função, você não pode também mudar a raiz. Você não pode mudar a cadeia principal, porque se você mudar a cadeia principal, você vai ter uma tautomeria, por exemplo. Eu não posso mudar a minha raiz, tá bom? O isômero de compensação ou metameria, o que que acontece? Você muda a cadeia principal, alterando a posição do átomo diferente, que eu chamo de heteroátomo. Então, isso acontece com nitrogênio, oxigênio, enxofre. Eu fico brincando de mudar ele na posição entre os carbonos, porque são átomos que têm a função de éter, mais ou menos. Estão entre dois carbonos. Se eu mudar a posição deles na cadeia principal, eu mudo a minha cadeia principal, só que ela foi modificada por eu ficar jogando esses átomos de um lado para o outro, o oxigênio, enxofre ou nitrogênio. E a tautomeria, eu vou mudar a função por deslocar o hidrogênio. Então, toda vez que eu desloco o hidrogênio e tem mudança de função, e eu quebro a minha insaturação, a cadeia tem que ser insaturada também, eu vou estar fazendo um isômero de tautomeria. Então, isômero de cadeia muda a cadeia, isômero de posição vai manter a cadeia, mas vai mudar a posição dentro da cadeia principal. Isômero de função, eu mantenho a cadeia também, só que eu altero a minha função química. Metameria é um isômero de posição, só que a minha cadeia principal é mudada porque eu mudo o oxigênio, ou o enxofre, ou o nitrogênio. E tautomeria, eu mudo a função química porque eu desloquei o hidrogênio. E a minha cadeia é insaturada, se transforma numa cadeia saturada. Então, vamos colocar isso na prática. Começamos aqui com o isômero de cadeia. Então, aqui eu tenho 6. Eu tenho 6 carbonos e o meu hidrogênio eu vou ter 12 se eu contar. 3, 5, 7, 9, 11, 14, tá bom? Então, aqui eu tenho uma cadeia aberta, que eu posso desenhar ela de forma linear, uma cadeia saturada. E eu quero fazer um isômero de cadeia. Então, tinha um hexano, que é o que eu tenho aqui, eu preciso mudar o meu nome dele. Então, não mais será X, vai mudar. Então, eu posso fazer, por exemplo, um 2-metil-pentano. Continua com 6 carbonos, continua com 14 hidrogênios. Tá? Deixa eu arrumar aqui, 14, tá bom? C6H14. Então, ele continua com 6 carbonos, ele continua com 14 hidrogênios. Só que a minha cadeia principal mudou. Hexano, ele se transformou em 2-metil. Pentano. Por que o isômero ele é importante? Porque ele amarra o que você aprendeu de hidrocarboneto, com o que você aprendeu de funções oxigenadas, nitrogenadas, os aletos orgânicos, o steel composto, ele amarra tudo isso em isômeros, tá? Às vezes no vestibular não vai cair uma coisa só sobre hidrocarbonetos. Ele vai trabalhar uma questão de hidrocarbonetos dentro do espectro de isômeros, porque ele acaba fechando tudo que você aprendeu dessa parte orgânica. Tá bom? Então, além de você saber a montagem, você relembra a nomeação. Ah, essa questão me dá em forma de nome. Então, por exemplo, eu tenho um butan 2-ol e eu quero fazer um isômero de cadeia. Então, eu preciso mudar a cadeia. Então, aqui eu vou fazer 3-metil e aqui o meu álcool. Mudei a cadeia, mantive meus carbonos. Continua tendo 1, 2, 3, 4. Daí, na hora de eu nomear, eu tenho 1,2-metil, propan, 2-ol.
Então, a minha cadeia put principal foi para prop. Só que ele não perdeu carbono, porque um carbono se transformou em ramificação, tá bom? Mas a quantidade de peças precisa permanecer a mesma. E sobre o plano de posição, você tem que manter a cadeia principal, só que você vai mudar a posição. Então, por exemplo, essa ramificação aqui está no segundo carbono, eu passo ela para o terceiro. Eu mantenho aqui a minha estrutura, 1, 2, 3, 4, 5, só que agora eu passo a minha ramificação para cá. Então, o meu nome vai mudar. Aqui em cima eu tinha 2-metil pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Daí ele vai se transformar em 3-metil pentano. Então, vamos lá. 2-metil pentano. Ele continua sendo pentano, porque eu não posso mudar a minha cadeia principal. Só que agora ele será 3-metil. Lembrando aqui, ó, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro, quarto, quinto. Esse 3 é o seu localizador, só para relembrar. Se a minha cadeia for insaturada, vamos lá, 1, 2, 3, 4. No segundo carbono, eu tenho uma insaturação dupla. É só você mudar. Então, agora eu mantenho 4 carbonos, a minha principal eu não posso mudar, só que aqui eu mudo a insaturação, coloquei no primeiro. Então, ele se transformou em UT1M. Isômero de metameria ou compensação também é um isômero de posição, só que quem muda é o meu átomo diferente, nitrogênio, e aqui no caso eu estou trabalhando na outra com oxigênio. Vamos fazer isso aqui. Esse exemplo aqui eu tenho N-metil, 1, 2, 3. É para lembrar a nomeação, tá, gente? É preciso, não vou facilitar nessa parte, não. Então, propanamina. Propanamina. Por que eu coloco N-metil? Porque esse metil está ligado no nitrogênio. E eu quero fazer uma compensação, uma metameria. Eu vou mudar. Eu vou jogar esse meu nitrogênio para cá. Então, vai ficar 1, 2 carbonos, meu nitrogênio, 1, 2. Então, eu tenho N-etil, etanamina. Etoxpropano, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 carbonos, daí eu vou ter o meu oxigênio, daí eu vou ter mais 3 carbonos. 1, 2, 3. E eu quero fazer um isômero de metameria com etoxpropano. É só mudar a posição dele. Então, aqui eu posso jogar, por exemplo, para cá. Eu ando para cá. Então, eu vou ter um carbono, o meu oxigênio. Daqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Porque se eu tinha 5 carbonos, et mais prop está 5, met mais put também está 5. Então, a quantidade ela precisa manter. Então, aqui eu fiz o metox butano. O que você não pode ter é carbonos a menos. Você não pode diminuir a quantidade de seus carbonos. E sobre o plano de função, você altera a função, você troca a função química. Então, normalmente, aldeído vira cetona, cetona vira aldeído. Ácido carboxílico vira éster, e éster vira ácido carboxílico. Normalmente, os números de função, a gente trabalha essas, tá bom? Porque a gente não altera a cadeia principal. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um butanal, um aldeído, e eu vou fazer um isômero de função. Então, eu preciso mudar. A estrutura permanece a mesma, butan.
Então, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Só que tá aí a minha carbonila, que é a minha dupla ligação com carbono com oxigênio. Da ponta, eu vou jogar para o meio. Pronto, você não tem mais um aldeído, você transformou isso numa cetona. Então, o nome vai ser butan, porque eu não alterei. 2, aonde está acontecendo, ona. Ácido butanóico, você tem 1, 2, 3, 4. Aqui eu coloco a carbonila. Dupla ligação com oxigênio. E depois eu coloco a minha hidroxila. Ácido carboxílico é uma função com 2 oxigênios. Eu quero fazer o isômero dele. É só você fazer um éster. Você coloca aqui 2 carbonila. Eu preciso manter os meus 4 carbonos, tá? Aqui eu tenho 1, 2. Meu oxigênio. Daí eu vou ter mais 2. Daí eu vou ter um etanoato de etila. Ah, professora, mas continua a mesma quantidade de átomos? Continua. Se você for contar aqui, você tem 4 carbonos, 3, 2, 2, 8 hidrogênios e um oxigênio. E aqui, se você for contar, você tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Os meus hidrogênios são 3, 6, 2, 8 e 2 oxigênios. É a mesma coisa, só mudou a sua estrutura. Se você quiser fazer a prova real. Isômeros de tautomeria. Eu vou mudar a função química porque eu vou deslocar esse hidrogênio. Então, esse hidrogênio que está com oxigênio, ele vai vir para cá, vai vir para esse carbono. E essa dupla ligação aqui, ela vai vir para o oxigênio. Então, vamos lá. A minha estrutura de carbonos permanece a mesma. As minhas pecinhas de hidrogênio que já estão, eu não mexo. O meu oxigênio, eu não mexo. Ok? Então, aqui, ó, CH3, isso aqui eu não mexo. O que eu vou mexer é com a insaturação. Então, a dupla ligação que eu tinha aqui, coloco a dupla ligação com oxigênio. E meu hidrogênio que estava aqui, passa para cá, para o meu carbono, que faltou a ligação dele quando eu subi a minha insaturação. Então, a minha hidroxila se transforma em carbonila. E com isso, o nome também muda. Então, um álcool que eu tinha aqui, um enol, ele vai se transformar numa cetona. Então, aqui eu vou ter uma propanona. E aqui eu tinha um propenol, um prop, 2 enol. Um prop, um enol, tá bom? Vamos praticar isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4. No segundo carbono eu tenho a insaturação. No segundo carbono eu vou ter a minha hidroxila. Para eu fazer uma tautomeria, eu continuo mantendo aqui 4. Só que daí a minha dupla ligação ela sobe para onde está o meu oxigênio e meu hidrogênio ele entra para dentro, transformando a minha cadeia em cadeia saturada. Então, praticamente, o meu hidrogênio veio para cá. Então, quem mudou de posição? Hidrogênio e a insaturação foi para oxigênio. Minha cadeia de insaturada se transforma numa cadeia saturada. E aqui eu vou ter uma butan 2-ona. A minha função também muda. Isômeros espaciais. Basicamente, a professora vai estar cobrando duas habilidades. Gente, tem N coisas em cima disso. Mas se você ir para o vestibular sabendo o que é um isômero espacial geométrico, cis e trans, e você saber no isômero óptico, identificar o carbono quiral é o que basta. A princípio, agora, para quem tem dificuldade para estudar química. Lógico, quando você for para uma segunda fase, for para outras coisas, aí, ó, rala. Se você for prestar então uma outra coisa, tem que ralar mais. Aqui é uma introdução básica para você poder enfrentar um Enem, por exemplo. Tá bom? Então, isomeria espacial,
carbono quirial e cis e trans. É isso que você precisa dominar. Então, o ótico, a isomeria ótica, ela vai trabalhar com carbono quiral, que é um carbono que tem 4 ligações diferentes. E a isomeria espacial geométrica, ela vai trabalhar com os isômeros cis e trans. Isômero cis na molécula, você identifica um sorriso para cima, um sorriso para baixo. E o trans, você vai identificar o caminho subindo, ou você vai estar descendo a escada. Ou você sobe a escada, ou você desce a escada. Vou trabalhar isso melhor nos exemplos. Então, por exemplo, vamos lá. Isômero óptico carbono quirial, que é a isomeria espelhada, que é quando você enxerga a palavra ambulância, você enxerga a palavra bombeiro, a gente está trabalhando com espelhamento. E quando você vê uma molécula com carbono quiral, você vê uma molécula espelhada, que ela aparece em 3D de forma espelhada. Então, a primeira coisa, esse carbono dentro dessa molécula, ele precisa ter 4 ligações diferentes. Ele não pode ter 2 hidrogênios, ele não pode ser insaturado, ele não pode ter ramificações de carbonos iguais. O que ele precisa você fazer? Você precisa olhar um carbono por vez e você tem que olhar os carbonos ligados a ele como ramificações. Então, ele tem 2 hidrogênios, não é quiral. Esse carbono ele é insaturado, ele não é quiral. Esse carbono tem 2 metis de cada lado, ele não é quiral. Então, se você fazer essa trava, você consegue localizar ele facilmente. Esse carbono ele pode ter o quê? Ele pode ter carbonos, mas com ramificações diferentes, tá bom? E uma cadeia, ela pode ter mais de um carbono quiral. Você vai ter que olhar um carbono por vez, e esse carbono também não pode estar nas extremidades. Então, vamos aqui analisar, por exemplo. Então, eu já sei que meu carbono quiral, ele não está aqui, porque é extremidade, e ele também não está aqui. Então, ele não pode ser o 1, ele não pode ser o 2. Quem você precisa analisar? Você precisa analisar o 3 e o 4. O 4 ele tem uma dupla ligação, então ele também não é. Então, aqui nessa molécula só pode ser o 3, mas vamos analisar esse carbono aqui. Esse carbono ele está ligado a uma amina, ele está ligado a um ácido carboxílico, como função, ele está ligado a um isopropil, se olhar como ramificação, e ele aqui tem um hidrogênio. Pronto, tem 4 ligações diferentes. Então, esse carbono aqui, o número 3, ele é um carbono quiral. E por ele ser um carbono quiral, essa molécula aqui, ela é um isômero espacial óptico, tá bom? Isômero cis, isômero trans. Vamos aqui analisar eles. Então, o cis, ele tem o sorriso, ó. Normalmente, quando for uma cadeia aberta, ela será insaturada. Um eixo de rotação fixo, que a gente fala. Então, do cloro para o cloro, o caminho que eu faço é uma volta. Do hidrogênio para o hidrogênio, eu faço uma outra volta. Então, você vai ver os ligantes iguais e você vai ver o caminho que eles produzem. Pode até ter ligantes diferentes, mas você tem que chegar de um lado para o outro. Se fez um sorriso, é isômero cis. Aqui, ó, aqui eu tenho ligantes hidrogênios e cloros, tá bom? Para eu chegar de um cloro até o outro, eu tenho que passar por um obstáculo, você sobe. Se eu quero sair do hidrogênio para o outro hidrogênio, você desce. Então, se você tiver essa configuração é trans, se você formar o sorriso é cis, o que muda, aparece isso no nome. Então, se eu fosse nomear isso aqui, seria cis a configuração, 2 tricloro eteno. Se eu fosse nomear essa aqui, seria trans 2 tricloro edeno. Então, só mudou a configuração dele. Está no formato cis ou trans. Então, isso também tem que entrar no nome. Se aparecer isso, você está trabalhando com isômero espacial geométrico.
E o isômero espacial geométrico, ele também pode estar em cadeia fechada. Então, por exemplo, se eu tenho a ligação em negrito, ela me indica que o meu ligante, o meu átomo está para cima. Se porventura estivesse tracejado, esse meu átomo estaria para baixo, ok? Então, aqui, esses dois hidrogênios estão para cima, cis. Esses dois bromos estão para baixo, cis. Se eu tivesse aqui a mesma coisa, só que aqui aparecesse o meu hidrogênio em negrito para cima, e aqui aparecesse o meu hidrogênio para baixo, um tracejado diferente. O meu bromo para cima, e aqui o meu bromo tracejado para baixo. Então, as ligações deles são diferentes, tá? E até aqui, ó, é diferente. Então, aqui eu tenho a configuração trans. Se aparecesse em cadeia fechada, para vocês poderem analisar, tá bom? Então, essa é a primeira parte do que vocês precisam saber. Eu gravei um bonequinho do lado, vamos ver como vai ficar. Acho que deve ficar estranho, nem parei para reparar. Espero que vocês estudem e façam uma boa prova, tá bom? Até a próxima e até mais. Vou encerrar aqui.